Hoje vamos meditar no Salmo de número 73. É um salmo de Asaf e ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf era um dos líderes do cântico do louvor a Deus, que foi instituído por Davi, e ele está falando sobre um momento em que ele teve dificuldades com relação à sua fé, e ele diz que os seus pés quase que se desviaram. Quando ele fala de desviar-se, ele está dizendo de afastar-se do caminho, de afastar-se das verdades de Deus, de afastar-se do relacionamento com Deus. E ele disse que essa crise espiritual foi causada porque ele teve inveja dos soberbos, da prosperidade dos ímpios. E ele começa a descrever como ele via essa questão. Ele disse: não se acham, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. A soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, ergue a sua boca contra os céus. Ou seja, ele está dizendo que os ímpios parece que não sofrem nada, não tem nenhum problema, nenhum tipo de aflição. Eles se esquecem de Deus, até zombam de Deus e não lhes acontece coisa alguma. Eles têm sempre prosperidade, estão fartos, cheios de todas as coisas boas que o dinheiro pode lhes dar. E nisso tudo, Asaf olhou e disse: parece que não vale a pena ser alguém justo, honesto, não vale a pena andar na sinceridade com Deus, porque o ímpio leva vantagens, o ímpio não sofre nada. As pessoas que se esquecem de Deus e vivem em corrupção e em coisas ruins, fazendo coisas ruins, parece que sempre se dão bem, e aqueles que são honestos se dão mal. Ele diz até assim: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. É isso que ele está falando. Parece que não vale a pena ser justo, ser honesto, viver fazendo o bem, porque quem faz o mal é que se dá bem e que as coisas vão tudo bem para eles, porque ele não tem dificuldade com tudo isso. E ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele está dizendo: eu estava pensando nisso e me perturbei por conta desses pensamentos, mas tudo mudou na minha mente, no meu coração, quando eu entrei no santuário de Deus. Sabe, a percepção que eu tenho, a impressão que eu tenho é como acontecia no templo ou no tabernáculo no Antigo Testamento, que os levitas, os sacerdotes, eles passavam pelo pátio, lavavam as mãos na pia que está de frente ao santuário e então entravam no santuário depois de lavar as mãos. Parece exatamente isso. Ele disse: em vão eu lavei as mãos na inocência, e ele continuou caminhando e aí entrou no santuário. Ele disse: quando eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. A visão do santuário, a impressão que ele teve mudou completamente quando ele lembrou-se de Deus, quem era Deus, como Deus fazia. E ele diz assim: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Veja, no início ele disse: meus pés quase escorregaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Mas quando ele percebeu quem era Deus, ele disse: não, na verdade quem está pisando em lugar escorregadio são os ímpios, que estão vivendo de forma perigosa, arriscando tudo no que diz respeito ao seu futuro eterno, porque eles é que estão andando de maneira errada e estão pisando em lugares escorregadios. E ele diz que Deus trata disso, e ele não compreendeu isso no início, porque no verso 22 ele diz: me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Diz: quando eu não pensei racionalmente, quando eu não
pensei de forma humana, eu estava agindo como um animal, agindo apenas por impulso e pensando que as coisas iam dar errado, mas certamente ele termina dizendo: bom é aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Ou seja, eu não tenho inveja dos ímpios, dos que se dão bem com a corrupção, porque andar com Deus é melhor. E se nós temos firme a nossa fé e os nossos pés não se desviaram para nos afastar da fé em Deus, então nós temos a coisa mais preciosa do mundo, muito mais do que o ouro, ou a prata ou o dinheiro de quem anda em corrupção e faz coisas ruins. Há um antigo hino que cantamos que fala sobre estas coisas e ele diz exatamente sobre a fé em Deus ser o maior valor que nós temos. Ele diz assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Que Deus nos abençoe.